capítulo 47, de 1 a 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então as águas vinham da casa e do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo em mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entre estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele em El-Gedai. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, com multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Deus, que a tua palavra possa, através de uma unção extraordinária nesta manhã, alcançar em plenitude todo o nosso entendimento, para que através da revelação viva da tua palavra, esse nutriente tão forte, seja capaz, por nossa decisão de querermos, seja capaz de modificar nosso entendimento e de nos conduzir ao mais profundo relacionamento com o Senhor, através do qual poderemos dar passos de avanço, ultrapassando limites e alcançando a possibilidade de mergulharmos profundamente nas mais maravilhosas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, através das quais saúde, alegria, felicidade e o prazer de viver em santidade nos fortaleça, nos anime e nos permita agradar a Deus cada dia do nosso viver. Que nesta manhã as mãos do Deus Todo-Poderoso se estendam sobre esse lugar de maneira abençoadora, e todos que aqui estão, e toda a igreja, aonde quer que esteja nessa hora, seja tocada por essa unção de vida, e um grande despertar fortaleça as bases de sustentação da nossa fé, do nosso compromisso, da nossa dedicação e da nossa condição de adoradores de excelência ao Deus Todo-Poderoso. É isso que nós fazemos e te pedimos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaríamos que você entendesse que o texto lido, ele mostra
a todos que nos acompanham, que estarão nos acompanhando posteriormente através da gravação desse programa, que esse texto fala num processo evolutivo, caminhando, a água batendo no joelho, outros pontos, até chegar ao ponto de não podermos mais caminhar, mas termos que nadar, sermos conduzidos. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que a sua ampla graça se há manifestado salvadora a todos os homens. Eu estou falando gênero, macho, fêmea. A todos os homens. Isso está no livro de Tito, capítulo 2, verso 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu quero que você entenda que essa palavra se dirige a você. A graça está disponibilizada para você. Avançar amplamente nessa graça é uma decisão pessoal. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a decisão é sua. Você conquista de acordo com o seu propósito. E a ampla ação dessa graça, dentro dos padrões referenciais, diz mais no mesmo livro de Tito, capítulo 2, de 12 a 15, ensinando-nos essa graça, essa revelação da graça, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Então, prestando atenção, renunciando a certas condições naturais, mergulhamos ousado e corajosamente em propósitos que nos levarão a uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si por nós para nos remir, nos resgatar, nos arrancar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial. Vou até parar um pouco. Você é especial para Deus. Eu quero que você diga: eu sou especial para Deus. E um povo zeloso de boas obras. Fala disto. A palavra diz: fala, comenta, ministra, fala disso e exorta, e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. É importante que você saiba por que a necessidade de um grifo desse verso 15. Por uma razão muito simples: Deus não impõe absolutamente nada a ninguém. Tudo que você quer ser em Deus é uma busca sua, é uma determinação sua, é um propósito seu. E grave bem isso: todo propósito correto alcança o coração de Deus, e Deus se alegra, e quando Deus se alegra, Ele fortalece a nossa caminhada. A graça de Deus é uma rota diferenciada de vida, e coberta na sua essência por maravilhosas promessas de Deus para todos nós, sem acepção de pessoas. Pela referência de Efésios 2:8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, vamos estabelecer as correlações. A graça se há manifestado, e pela graça, pela fé, através da fé, nós somos salvos. Não é um esforço humano, não é uma determinação tão somente de eu vou agir dessa maneira. Não, ela advém de Deus. E a ampliação dessa graça em nossas vidas, que é um leque extremamente grande. A graça é salvadora, a graça é redentora, a graça cura, a graça conserta, a graça liberta. A graça é um leque interminável de bênçãos disponibilizadas para todos nós. Mas preste atenção, que isso tudo evidencia a pessoa chamada Jesus, que na sua essência é um dom de Deus manifestada como a graça maior, a graça redentora. Jesus é um dom, obviamente, claro de Deus,
evidenciando a maior ação dessa graça, a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados, para propiciar a todos nós uma salvação plena e sem reservas. Todo o preço, todo o castigo que nós merecíamos por causa do pecado, a graça de Deus em Cristo arrancou de nossas vidas e abriu uma rota totalmente limpa, para que possamos caminhar diante de situações como olhamos lá para fora. Um mundo moralmente destruído, um mundo que perdeu o rumo, que destruiu princípios, que criou normas totalmente adversas aos fundamentos limpos da palavra de Deus, e que quer, de modo agressivo, fomentar para a nossa sociedade que o certo é o errado e que o errado está certo. E sabe o que a Bíblia diz, Suzy? Ai daquele que faz do certo errado e do errado o certo. Na sua Bíblia está escrito isso. Então o próprio Deus nos alerta: não se deixe enganar. Há uma rota e há um princípio a caminhar, chamado o princípio da graça, estabelecido por Deus na rota do Evangelho verdade. Essa graça redentora redundou naquilo que é o desejo de todos: salvação da nossa alma. A posse, o tomar posse, o apropriar-se objetivamente dessa graça, conforme nos diz Efésios 1, 13 a 14, dizendo o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, acreditado, dado crédito, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito vai até quando? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Até quando? Até o resgate da sua propriedade. Até a igreja ser devidamente arrebatada para estar com Ele, o Espírito estará gerenciando todo o propósito que nós estabelecemos e que nós queremos efetivamente. Deus em Cristo, através do Espírito Santo, norteará toda a formatação das nossas ideias no concernente aos princípios do reino, ou seja, no que diz respeito às coisas do reino de Deus, a estrutura que nós podemos estabelecer em nossas vidas para caminharmos fora do mundo da contaminação, mas dentro do reino do Espírito, que nos fortalece, nos anima e nos dá satisfações interiores, satisfações essas que a Bíblia diz que o mundo não entende, porque só quem tem o Espírito Santo pode ter a revelação de que se pode alegrar, mesmo no momento circunstancialmente adverso do que nós gostaríamos. Mesmo assim, o gozo interior, através dessa unção, muda a história da nossa vida e do nosso caminhar. É o fluir da graça em Cristo, na unção do Espírito Santo, conforme nos revela a palavra, guardados até o resgate da sua propriedade. Isso, igreja, para todos nós, evidencia, eu gostaria que você repetisse, nos chama a atenção, a necessidade do prosseguir nessa convivência, ampliando em pleno relacionamento com Deus. Eu queria que você entendesse e dissesse: eu preciso, por favor, diga: eu preciso ampliar o meu relacionamento com Deus. Para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, oração, palavra, consagração. Segundo lugar, determinação e propósito, para que não nos deixemos aviltar pelas atrações lá de fora, porque qualquer atração é um bloqueio para que o fluir desse relacionamento aconteça. Isso, queridos, não é difícil, porque nós temos o selo do Espírito Santo, e esse Espírito de poder é capaz de agir na nossa vida, conforme quisermos ou determinarmos, para que verdadeiramente possamos ter uma vida em santidade, cada dia do nosso caminhar. Uma vida como? Eu não ouvi. Uma vida como? Você está com vergonha? Diga: uma vida em santidade. Amém, queridos.
É preciso gritarmos mesmo. As vozes do inimigo, o ouvido do inimigo precisa ouvir a nossa voz bradando o nosso propósito. Nós temos que ter a Bíblia diz que é com ousadia que se adentra no Santo dos Santos. Por que ousadia? Porque existem vários bloqueios, vários impedimentos, e é na ousadia da fé que nós sobrepujamos esses bloqueios e adentramos no recinto da presença de Deus para um relacionamento devidamente adequado. É um prosseguir, é como diz Oséias, no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A evidência, igreja, da graça de Deus na dinâmica expressão do Senhor Jesus, foi como Jesus, de maneira muito clara, muito objetiva, viu, Dito? Ele se manifestou aos discípulos e aqueles que os cercavam, dizendo, lá em João 4,14 e 7,38 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No texto básico que nós lemos, nós verificamos que Jesus falou de uma água, e essa água, diz a palavra, jorra do trono de Deus, do altar da santidade de Deus. E quando ela nos alcança, diz a palavra, ela será uma fonte a construir todos os fundamentos para uma vida eterna. Diz mais João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então a Bíblia se fecha nas suas correlações, procurando focar, definir, estabelecer entendimento para todos nós, que as coisas de Deus são muito claras e muito objetivas, mas elas são obscuras quando a nossa vida não está no altar, quando nós não estabelecemos a nossa vida num propósito de santidade plena, para que todas essas coisas sejam naturais para o nosso dia a dia. A Bíblia categoricamente estabelece que cada um de nós, como compromissados com Deus, temos que fazer diferença na sociedade que vivemos. Na sociedade que vivemos se ouve lá fora o clamor da sociedade dizendo, mas todo mundo mente, todo mundo erra, todo mundo faz. Você precisa dizer, eu sou diferente, porque eu tenho um instrumento de poder na minha vida que me faz diferente. Eu posso ouvir amém? Você é capaz de olhar para a pessoa e dizer, você precisa fazer diferença. Esse fazer diferença tem um foco básico. Eu quero, é meu propósito, é minha determinação. Carlinhos. Um fato interessante. Eu preciso sempre usar a palavra, porque uma coisa é você forjar um sermão, e uma coisa é você ministrar a palavra. Então eu preciso ministrar sempre com a palavra aberta, porque todos os fundamentos que precisam respaldar o que ministro, tem que ser comprovado com a palavra, caso contrário não terá nenhum valor. Então, um fato interessante que está no Evangelho de João, capítulo 4, de 15 a 18, que diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Essa água com tanta promessa, com tantas evidências, uma fonte a jorrar para a vida eterna, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, preste muito bem atenção. O que é que estou pedindo para você? Prestar atenção, por favor. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Preste bem atenção, essa mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, tu está dizendo que tu tens essa água, dá-me. Ele poderia de pronto, pois não, eu disse que eu tenho, está aqui. Por favor, vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu, quem foi que respondeu? Preste atenção, e disse,
não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Pelo menos agora tu não mentistes. Mas, porque tiveste 5 homens, está colocado aqui marido, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, por que eu pedi para nós prestarmos atenção no que está escrito? Por uma razão clara, objetiva. E Jesus foi muito objetivo, com sabedoria e graça, para mostrar essa verdade. Eu não posso dar essa água quem não tiver uma vida correta. Vai, conserta a tua vida, vem e bebe. Então você tem que entender, diga: eu tenho que entender isso. Mas para eu entender isso, eu preciso que introspectar, fazer uma análise correta do meu caminhar, das minhas atitudes, o que eu faço, onde eu frequento, como eu ajo, como eu reajo. Queridos, é hora de nós estabelecermos um padrão referencial. E quem sabe, olharmos um pouco para trás, para consertarmos algumas coisas. Eu posso ouvir amém de você? Porque entenda bem, Jesus disse: eu tenho essa água, mas eu não posso dar para vidas que não estão no altar. Eu não posso dar. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui. Esse amigo, eu considero um amigo, ele me tem um carinho muito grande. Ele senta aqui na frente, está em todo o culto. Ele às vezes, não se assuste, mas ele está aqui. Ele está aqui. Fomos ao sítio sábado, lá ele chega no sítio. Ele não mede esforço para estar com a gente. Vamos amá-lo. Vamos dar graças a Deus pela vida dele. Amém, queridos? Preste bem atenção. Esse fato de Jesus, vai e chama teu marido. Então Jesus fundamentou a verdade, que o jorrar demanda um terreno pronto, limpo, uma tubulação perfeita, para que essa água possa jorrar e alcançar as dimensões estabelecidas pelo Senhor, pela sua proposta, para disponibilizar essa água para as nossas vidas. Limpo, preparado para receber a semente e o fluir da graça produtiva. Eu digo graça produtiva, porque a graça é tão produtiva que ela se reproduz. Um abismo chama outro abismo, mas uma graça chama outra graça. A graça multiplicada amplia o leque das alternativas de receber tudo aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, o adoram, são servos verdadeiros. Água que vem de um leito limpo. O altar do sacrifício, de onde procede tudo isso, foi a fonte. Dela flui a graça ampla. Desde o altar, desse altar sai. Olha o que diz Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito. Fala tudo sobre águas purificadoras, ação limpadora em nossas vidas. Lavar, regenerar e remover através do Espírito Santo. E do altar vem a essência básica para o nosso entendimento. Diga comigo: do altar vem a revelação. Porque a palavra, ela pode ser uma simples letra, mas não são, ela é uma revelação de vida. Então, revelação para crescimento, para aperfeiçoar esse relacionamento com o Senhor e dinamizar cada vez mais a nossa capacitação espiritual para alcançarmos os princípios estabelecidos pela palavra, que não podemos nos conformar com o presente mundo, mas precisamos de quê? De transformar, remodelar o nosso entendimento, para podermos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A igreja precisa caminhar em cima da proposta e dos propósitos divinos. Eu queria que você entendesse isso. Eu preciso caminhar em cima das propostas
e dos propósitos divinos. Caso contrário, eu estou desviando rota. E o desvio de rota pode me levar ao abismo. E o abismo pode destruir todos os propósitos que eu possa ter estabelecido. Um simples pecado entristece o Espírito Santo. E muito pecado afasta o Espírito Santo. E o gerenciador da rota será eliminado, se nós assim procedermos. Mas escute, ao crermos, diga, quando eu creio, na intensidade da palavra e dos seus objetivos, nós somos selados. Diga, eu passei a ser selado, carimbado, como propriedade de Deus. Eu queria então que você vinculasse o que você está ouvindo com ditos fundamentais da palavra. A palavra diz que os meus, o maligno não toca. Quem já leu isso? Então diga, eu sou um que o maligno não toca. Mas para isso, eu preciso ter o selo de propriedade de Deus. E esse selo chama presença revelada do Espírito Santo de Deus. Então, esse selo, isso é algo extremamente forte. Somos selados. Olha o que nos diz 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, não é sacerdote, é uma ação sacerdotal real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem mais, poeticamente, Zacarias 2:8, só a parte B, que diz: porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então você vê a grandiosidade de uma essência chamada amor. Deus diz, vocês são meus. Quem tocar em vocês, toca em mim. Mas para que essa verdade se adeque à minha vida, eu preciso estar vivendo adequadamente aos princípios do reino. Santidade é a rota da proteção e do sucesso. Amém, queridos? Você pode olhar para a pessoa do seu lado, perguntar, você entende isso? Você está entendendo isso? É tudo sendo disponibilizado para o seu próprio bem. Tudo que nós precisamos, Deus está disponibilizando para todos nós. Viu Isaías através da sua palavra. Amém, queridos? Por tantas razões, e o amor infinito do Senhor pelo seu povo, a igreja de Deus, Deus usa historicamente todos os aparatos necessários para a plena reconquista. Eu coloquei reconquista do homem, por quê? Porque o homem, na sua essência anterior, no pecado, precisava ser regenerado. Então Deus reconquistou esse homem, trazendo de volta. A predisposição do Senhor Deus vai ao transbordamento da unção. Diga, eu preciso que esse selo da unção recebida transborde, ou seja, me conduza a lugares mais altos. Não preciso passar apenas, e muita gente está satisfeita. Eu estou pisando na água, eu estou travado. Não importa, não fique satisfeito. Você tem que estar satisfeito quando você não puder mais andar. Tem que nadar, tem que mergulhar na profundeza das águas do Espírito. Diga, eu preciso aprender a nadar nas águas do Espírito. Mas por quê? Porque elas provêm do altar, do trono da graça de Deus. Então, reconquista, transbordamento da unção. Olha o que nos diz Efésios 5:18.
não vos embriagueis com vinho, ou com uísque, ou com vodka, ou com cachaça, seja o que for, em que há contenda. Muitos lares perdem a graça por uma simples dosinha. Os machinhos se transformam em machões, e os valentinos se transformam em valentões. E a Bíblia diz: mas enchei-vos do Espírito, beba do Espírito, onde há paz, onde há harmonia, onde há gozo, onde se transforma num ambiente de adoração. Eu posso ouvir amém mesmo? O enchei-vos do Espírito é base fundamental, base fundamentada para sustentação de uma vida cristã por excelência. Queridos, nada, absolutamente nada fora desse relacionamento tem fundamento de sustentação. Quando você não está se relacionando com Deus, tenha certeza, alguma coisa está errada na sua vida. Porque fora desse relacionamento não se sustenta uma caminhada adequada. É impossível. Sem relacionamento com Deus, nós seremos meramente religiosos. Hoje não dá, hoje eu não quero ir. Não estou com vontade de orar. Deus não sabe de nada. Você que sabe que você está sem relacionamento. É bom você estar aqui com a família, pagar o preço, mudar a sua história, ingressar num propósito que você vai ser conquistado e vai ser ajudante, cooperador na obra para ajudar a conquistar vidas para o Rei. Você precisa de um novo tempo. Escute, o caráter religioso subsiste por mera misericórdia de Deus, só por misericórdia. As pessoas ainda religiosas, só por misericórdia, Deus está dando uma chance maior para a pessoa entender que não é religião que vai levar você a lugar algum, não é religiosidade, eu entreguei, eu dei meu, nada disso. O que vai levar você para a eternidade é a santificação do seu viver, adequando a essa graça tremenda a uma vida de relacionamento com Deus, a adoração por excelência. Escute algo: se você entregar seu dízimo e sua oferta apenas mecanicamente, Deus despreza. Se você vem aqui, eu venho porque é domingo, eu quero mostrar que eu vou, Deus despreza. Mas há uma coisa, Alexandre, que o Senhor diz que não despreza: um coração contrito e um espírito quebrantado. Isso Deus disse: isso eu não desprezo, porque isso advém de pessoas que se relacionam comigo, que me adoram em espírito e em verdade. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é isso? Entenda bem, há algo que você, não precisa você levantar braço, nada, que você tem lutado e não tem conseguido vencer. Há pecado na sua vida que você sabe, mas você não tem conseguido vencer. Mas tem uma solução para você, uma receita extraordinária. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, destrói essa prisão. É a unção buscada, contemplada, vivida, que vai anular esse sofisma que tem maltratado sua vida. Essa tradução mais coerente no hebraico diz algo diferente, diz assim: o jugo apodrecerá, porque tu és meu ungido. Essa é a tradução no hebraico. O jugo será apodrecido, porque tu és aquele que tem a minha unção. Voltando agora ao texto que nós lemos de Ezequiel 47, 1 a 12. Nós temos que falar, por causa disso que lemos há pouco, de um avivamento
que para a igreja não é mais fazer alusão a fases ou momentos históricos da igreja no passado, quando aconteceram avivamentos fora do Brasil, em alguns países e até no Brasil, avivamentos históricos que levaram as pessoas a rever a sua caminhada. Não é sobre isso que nós queremos falar. É entender que todos nós precisamos, diga eu preciso, hoje, buscar e viver um avivamento, tendo minha vida como um adorador que se relaciona em intimidade com o Senhor, mergulhar na graça manifestada em Jesus Cristo, recebendo a unção ilimitada de vida que Deus tem para que eu viva. Isso é um avivamento. O avivamento está na minha determinação. Eu não quero mais ser um religioso, eu não quero ser apenas um frequentador, eu quero ser um adorador. Eu quero que quando eu esteja aqui, eu entenda que estou aqui para adorar a Deus. Quando eu adoro, eu entrego meu dízimo, eu faço a minha oferta, eu ajudo a igreja a expandir como cooperador, isso prazerosamente. Isso passa a ser o quê? Prazerosamente. E tem um detalhe, tudo aquilo que você tira do seu bolso, com propósitos diante de Deus, volta multiplicado. Anote isso, porque a palavra diz: nunca vi um justo necessitado, e nunca vi sua descendência mendigando, porque Deus é supridor, além do que você só possa pensar ou imaginar. E Deus muitas vezes faz você prosperar, porque a obra precisa de reis que abasteçam a obra. Mas escute, a adoração é um propósito, e o avivamento é uma determinação. Em primeiro lugar, voltando ao texto, apenas o verso 3 do capítulo 47 de Ezequiel. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Medindo as águas que saiu, água que me dava pelo tornozelo. Temos aqui, amados e queridos irmãos, a graça partindo do trono de Deus, porque essa água vem do trono de Deus, do altar de Deus. Temos, através dessas águas, as promessas e a promessa do Espírito Santo. Tudo disponibilizado para isso. Para que isso aconteça, é necessário que a vida natural deixe de permitir que nós sejamos meramente religiosos. Passamos a ser um instrumento de trabalho espiritual, não fazendo apenas caminhar, mas fazer, prosperar, agir de tal maneira que nós nos sintamos úteis, como fonte, como um canal por onde essa água possa passar e alcançar a pessoa seguinte. Porque não adianta ter uma graça para meu uso. Eu sou potencialmente um espiritual, cheio de dons, eu armazeno dons, porque eu quero que Deus me veja espocar de dom. Não vai adiantar nada, não passarei de um estúpido. Mas Deus quer que eu seja um canal onde a água possa passar e alcançar outras pessoas. Diga: eu preciso ser um canal. Isso, você pode estar ainda com as águas só no tornozelos. Preste bem atenção. Esse caminhar não nos permite ainda ter a visão real do reino. A unção fica em bloqueio, porque nós precisamos entender, e eu quero que você repita comigo. Diga: Deus tem muito mais para a minha vida e através da minha vida. Vamos para o ponto 2, capítulo 47, verso 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas água que me davam pelos lombos. Muitas vezes, nós nos envolvemos mais intensamente ainda
Temos até cargos aqui. Temos um cargo na igreja. Conseguimos até prestígio. As pessoas nos prestigiam. Somos ativos na igreja. Contudo, ainda presos a preconceitos religiosos. Presos a preconceitos. Eu vou o dia que eu quero, o dia que eu penso, o dia que eu acho que dá. Regras e normas ainda norteiam o meu caráter pessoal. Caráter que eu estabeleci, forma que eu estabeleci, maneira que eu estabeleci. Eu trabalho com Deus assim, porque eu penso assim, eu acho assim, outra coisa eu não concordo, eu penso assim. Amém. É sua decisão. A visão do reino ainda tem bloqueios na sua vida. Porque quando nós somos verdadeiramente agentes de graça na mão de Deus, nós não nos pertencemos, nós não somos donos de nós mesmos, mas o Senhor é capaz de nos suprir plenamente e dar alegria em fazermos o que fazemos. É preciso mergulhar mais fundo, é preciso descobrir que se precisa adorar com celebração, com alegria, corpo, alma e espírito, quebrando a timidez e fortalecendo a liberdade da ação do Espírito revelador em nossas vidas. A verdadeira alegria, a alegria da salvação, começa a bater em nossa porta. Queridos, quando nós programamos células, discipulados, ainda há bloqueio de muitas pessoas. Pessoas estão lá bloqueadas por suas razões e direitos. Mas quando nós começamos a abrir a porta, deixando que a graça do Senhor entre, o rio da graça começa a passar e começa a limpar impedimentos. Nós vamos começar a ver para o outro lado, vamos começar a ver as coisas acontecendo. Porque eu quero que você entenda isso. Quando você abre a porta, a água que vem do trono começa a limpar sua vida, sua casa, sua família, seu relacionamento. A Bíblia diz que a água começa a curar, sarar tudo. Mas quem tem que abrir essa porta? Diga: a minha decisão, o meu propósito, a minha obediência aos produtos revelados da palavra de Deus. Só isso me faz avançar, só isso me faz dar passos significativos, só isso me faz entender quem eu preciso ser em relação ao Deus Todo-Poderoso. Como homem de Deus, como mulher de Deus, nós precisamos evidenciar, onde quer que nós estejamos, que nós somos homem de Deus e mulher de Deus. Queridos, quando isso acontece, você vai a uma loja, faz uma compra, e num determinado momento, você foi grosseiro com o vendedor. Você vai embora. Quando você é uma mulher de Deus, você chega em casa, o Espírito toca. Você não é isso. Você chora de arrependimento por pequenas coisas, porque grandes coisas de Deus começam a acontecer na sua vida. Você precisa ser diferente. Olhe para a pessoa do seu lado, pegue no ombro dela e dê uma sacudidinha e diga: você precisa ser diferente. A glória de Deus quer se manifestar em e através da sua vida. Posso ouvir amém? Terceiro, 47:5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Mais 1000, e não podia nadar, não podia andar, tinha que nadar, tinha que mergulhar, diga mergulhar. A unção já é sem medida, e a palavra de Deus é categórica, ela diz que a unção que o Senhor nos dá é sem limite, é sem medida, é transbordante, recalcada, sem medida. Diga: eu preciso dessa unção. Eu preciso destruir máscaras. Eu preciso destruir. Eu tenho que me expor. Quem não se expõe não conquista. Eu tenho que expor minhas atitudes, meu procedimento. É algo que, mas ontem, eu quero saber hoje.
Hoje a decisão é essa: eu preciso me expor. A unção é sem medida. A doçura da graça é tão forte que nós passamos a desejar compartilhar com outras pessoas. Então, quando nós temos uma paixão por Deus, temos paixão por pessoas. É o prazer então de ir para uma célula, abrir uma célula, eu quero cooperar com alguém, eu quero ajudar alguém, porque quando você transborda, seu de prazer é que quando a coisa transborda, derrama, tem que derramar o que está em você da parte de Deus para outras pessoas. Amém. A paixão começa a quebrar todos os bloqueios. Olha o que nos diz Lucas 6,38 e João 3,34. Dai e dar-se-vos-á. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que mediste, também vos medirão de novo. E João 6,34. Disse-lhe, pois, o Senhor: dá-nos sempre desse pão. Dá-nos mais desse pão, para que eu possa compartilhar. Você lembra da multiplicação dos pães? Quem aqui pode me dizer quantos cestos sobraram de pão? 12. Eu pergunto, quem fez essa multiplicação? Eu quero, por favor, igreja, quem fez essa multiplicação? Eu quero ouvir mais alto. Quem foi que fez a multiplicação? Jesus é um esbanjador? E por que ele fez sobrar 12 cestos? Porque a conotação discipular de 12, não é isso o foco da igreja, mas é o foco da revelação. Então, por que sobrou? Porque como discípulo hoje, ainda estou recebendo esse pão para continuar distribuindo. Você precisa entender isso. Porque quando Jesus multiplicou o pão, ele olhou para cima. Mas quais foram as mãos que ele usou? Dos discípulos. E se você é discípulo, sua mão tem que estar pronta para disponibilizar pão para quem precisa. E muitas vezes esse pão é uma palavra de alguém que precisa ser convidado para estar na sua célula, ser cuidado por você e entender que você pode fazer muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Quando igreja, já não há impedimento de nos tornarmos cooperadores do reino, as coisas mudam. Podemos usar ferramentas maravilhosas, que são as células, os discipulados, os treinamentos, mas acima de tudo, sermos apaixonados por Jesus, nos tornarmos discípulos obedientes, indo e dando fruto para que o nosso fruto permaneça. Esse é o projeto divino. Não é um projeto criado por homem, é uma ferramenta humana, mas de um projeto divino, e que muitos duvidam. Operacionalizar a conquista não é um sistema estabelecido, mas é algo que está desde o princípio. Porque a palavra diz: ide e fazei discípulos. Não é uma pregação, é uma ministração da palavra. A visão do reino é impulsionada pela unção. Então diga: a visão do reino é impulsionada pela visão. E por fim, igreja, eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos ler ainda novamente 7 versos, para que você possa dizer: Deus, isso é para mim. E me disse: viste o Filho do Homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. Alguma coisa na sua vida, hoje, tem a fonte do sarar, do curar, do libertar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo onde quer que entrar esse ribeiro.
será também que os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Eu não vou ler os 2 últimos versos, com um desejo ardente de que esses últimos versos não farão parte da nossa história, da sua história, da nossa vida, da sua